eu estava aqui falando com os irmãos, só recapitulando. Eu comecei no texto lá em Números, capítulo 5, versículo 1. Os irmãos me ouvem aí, beleza? Legal? Sim? Sim? Aleluia. Eu comecei lá em Números, capítulo 5, versículo 1. Estava dizendo o seguinte: disse o Senhor a Moisés, versículo 2: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso. Fala comigo, leproso. Todo o que padece de fluxo. Fala comigo, todo o que padece de fluxo. E fala comigo, todo imundo por ter tocado em algum morto. Então o Senhor mandou tirar para fora do arraial esse grupo de pessoas. Então eu disse também para você que esse grupo de pessoas aqui que o Senhor em Números pede para que Moisés tire do arraial, representa 3 tipos de pecados, ou 3 aspectos diferentes de pecado. Diz para você que a lepra simboliza o pecado passivo, o fluxo é o pecado ativo, e tocar em cadáver ou em morto é o pecado por associação. Fala comigo para você, não fala para mim não, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, para você decorar isso e ficar bem gravado na sua mente. Diga para ele: meu irmão, a lepra na Bíblia representa o pecado passivo, o fluxo representa o pecado ativo, e tocar em cadáver é o pecado por associação. Agora encontra um outro irmão, encontra ele e fala para ele isso. Vamos ver se você lembra. A lepra. Não lembro? Fala então de novo. Fala, irmão. A lepra é o pecado passivo. O fluxo é o pecado ativo. E tocar em morto, cadáver, pecado por associação. São 3 tipos de pessoas, mas expõem 3 aspectos do pecado. Então, eu disse para você também semana passada que muita gente pensa que só assistir uma TV não tem problema nenhum. É tudo normal. Ok, mas se você resolve assistir alguma coisa que está fora, você pode se associar ao pecado, como por exemplo, filme pornográfico. Uma vez que você vai olhar esse tipo de coisa, você está associando aquele pecado, está cometendo um pecado por associação, e assim vai. Falei sobre várias outras coisas também, toquei em outros assuntos aqui semana passada. Li o texto também com os irmãos, que está em Mateus, aleluia. Li o texto que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20. Coloca lá, Mateus 8, 20. Eu li esse texto para você, por quê? Porque eu te falei que Jesus, Ele já nos libertou, amém? E Ele curou os 3 tipos de pecados aqui no livro de Mateus, porque Ele está mostrando que Ele tem poder para quebrar qualquer pecado. Diga mais uma vez para o seu irmão, fala: meu irmão, Deus tem poder para quebrar, desfazer, destruir qualquer pecado. E diga para ele: você já foi livre. Então, em Mateus 8:20, o Senhor cura o pecado da lepra, de um leproso. Depois, em Mateus 9:20, o Senhor cura o pecado do fluxo da mulher que estava padecendo com fluxo de sangue por 12 anos. Depois, o Senhor também, você vai perceber que o Senhor também, Ele cura ou ressuscita todo morto com que Ele encontra. Se morreu e Jesus chegou, o velório acabou. Está entendendo? Porque Ele ressuscitava qualquer um, inclusive ressuscitou um que já tinha se decomposto. Decomposto? Estava em estado de decomposição, não tinha mais órgãos. Talvez, não sei falar. Eu ia falar que estava só a caveira, mas eu acho que não. Acho que ainda não estava só a caveira, não. Mas acho que já tinha ossos expostos. E o Senhor ressuscita esse camarada chamado Lázaro. Ou seja, o milagre foi tão grande, meu irmão, que até os órgãos voltaram a existir novamente.
Isso é que é poder para ressurreição, amém ou não? Isso para quê? Porque o Senhor está mostrando: eu tenho poder, eu curo, eu perdoo e eu quebro qualquer laço, qualquer cadeia de pecado, amém? Ok, então eu falei para os irmãos o primeiro ponto que eu disse para você é que nós já fomos libertos do pecado pelo Evangelho. Fala comigo: eu já fui liberto do pecado por causa do Evangelho. Agora fala também para o seu irmão aí: você já foi liberto do pecado pelo Evangelho. Glória a Deus. Coloca o texto lá de Romanos 1,16. Vamos ler bem forte juntos esse texto. Lemos aqui também semana passada. Romanos 1,16, 1, 2, 3 e... Pois não me envergonho. Colocou, meu filho? Tem que ser rápido hoje. Se o computador estiver funcionando, não está podendo. Tem que ser rápido. Olha lá, Romanos 1,16, 1, 2, 3. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Versículo 17, bem forte, bem alto, gritando: 1, 2, 3 e... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé. Você não gritou. É hora de você gritar. Porque você é justo. Então nós vamos repetir. 17. 1, 2, 3 e... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé. amém. Aí sim. Então eu falei para você que o Evangelho tem poder. O Evangelho é algo poderoso. Não vou repetir, eu vou entrar nisso aqui, porque senão eu vou... Aleluia. Depois eu fui para o ponto 2. Ponto 2 é qual? Primeiro ponto, qual é o primeiro ponto que nós falamos? Fomos libertos do pecado pelo Evangelho. Segundo ponto, nós morremos para o pecado. Aleluia. É? Estamos mortos. Fala para o meu irmão: você está cheirando. Fala para o seu irmão: você está cheirando de fundo, porque você morreu no pecado. Romanos 6,10. Eu li o texto para você. Está escrito lá, Romanos 6,10. Está escrito o quê? Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Oh, irmão, morreu. Tem gente que ainda quer estar vivo nessas coisas, mas morreu. Mas quanto a viver, vive para quem? O pecado. Você morreu, mas está na hora de você fazer o quê? Viver para Deus. Falei disso aqui semana passada, não vou repetir. Está vendo? E muitos irmãos que vieram semana passada não vieram essa semana, fizeram um compromisso com Deus. Deus, guarde eles, livre eles do mal. Eu intercedo por cada um, tem misericórdia, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Amém, volta. Então é graças a Deus que muitos que vieram semana passada voltaram hoje. Aleluia. Não vem, a gente sempre faz assim, intercede. E vamos depois puxar a orelha e falar: irmão, por que você não veio? Vocês me ajudam nisso. Volta. Versículo 11, 6:11. 6:11 fala o que? Assim também os considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aonde? Ou seja, eu falei para você da importância do batismo, porque uma vez que você morreu com Ele, você também agora ressuscitou com Ele. Você morre com Ele pelo pecado, mas ressuscita com Ele. Para quê? Para Deus. Por isso que é tão importante estar em Cristo, porque a obra não acontece fora de Cristo. A obra de Deus, ela só acontece aonde, irmãos? Em Cristo. Temos que viver a nossa vida em Cristo. Temos que ter Cristo como centro da nossa vida, amém ou não? Porque tudo acontece nele. Falei para os irmãos sobre isso também, e disse para você semana passada que Cristo morreu, mas Ele morreu por causa de quê? Por causa da condenação. Eu disse para você que olha,
Primeiro lugar que eu falei para você semana passada foi a questão da influência do pecado. Jesus, ele não era influenciado pelo pecado, porque ele não tinha semente de pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele veio do céu, da parte de Deus. Ele nasceu na barriga, né, de Maria, mas não tinha semente do homem lá. Está entendendo? Por isso que Jesus, ele era 100% Deus, mas também foi 100% homem. Por que ele foi 100% Deus? Porque a semente era divina, celestial. Glória a Deus, irmãos. Até aqui tudo bem? Então nele não tinha pecado. Jesus não pecou. Tinha pecado nenhum. Então ele também não era influenciado pelo pecado. Então, se Jesus tivesse morrido só pela influência do pecado, teria algo errado. Então ele não morreu por causa da influência, porque ele não era influenciado. A morte dele quebra a influência do pecado aonde? Na nossa vida. Mas não, essa não foi a razão, o motivo pelo qual morreu. Jesus também não morreu porque ele praticava o pecado, por causa da prática do pecado. Não, Jesus nunca praticou o pecado, nunca pecou. Então não havia prática de pecado em Jesus. Então Jesus também não morreu por isso. Porém a sua morte quebra a prática do pecado das nossas vidas. Por isso que João fala que uma vez que você nasceu de novo, você não vive mais aonde? Na prática do pecado. Porque a morte dele quebrou isso na minha vida, na sua vida, e nós morremos com ele. Está entendendo? Para Jesus não quebra essas coisas. Por que não? Porque ele nunca praticou. Para mim e para você quebra, porque a prática do pecado era comum para nós. Mas hoje nós somos nova criatura. Como nova criatura, não vivemos mais nessa prática. Amém, irmão? Então alguém pode perguntar: pastor, então por que Jesus morreu? Jesus morreu por causa da condenação do pecado. Uma vez que pecou, precisa pagar. Uma vez que tem um erro, esse erro precisa ser sanado. Então Jesus teve que fazer o quê? Morrer. Só tinha uma maneira de pagar pelo pecado. Como? Derramando sangue. Ele teve então que derramar o seu sangue para pagar. Mas por qual pecado? Que ele cometeu? Ele não cometeu pecado. Ele derramou o sangue para pagar pelo pecado que você cometeu, pelo pecado que eu e você fizemos. E a sua morte pagou a condenação. Ou seja, ele foi condenado para que eu e você hoje pudéssemos ser o quê? Livres. Por isso que o tema da palavra é libertos do pecado. Você foi feito livre, irmão. Por que livre? Porque ele já foi condenado. Não tem como condenar duas vezes pelo mesmo crime. Uma vez que o crime aconteceu e a pessoa recebeu a condenação, então todo mundo agora sai livre. Por que estamos livres? Porque Jesus pagou pelo nosso crime. Nosso crime era contra Deus, mas Ele pagou no nosso lugar. Por isso não tem mais condenação para você. Pastor, eu errei agora. Você está limpo, está livre. Isso é graça, irmão. Mesmo sendo você quem erra, Jesus te torna livre. Você pode sair livre. Por isso você não precisa ter mais medo de chegar diante de Deus, medo de se aproximar diante de Deus. Pastor, mas há falhas em mim. Tudo bem que há falhas em você, e o Senhor Jesus vai consertar todas, amém ou não? Mas não tenha medo. Por que não? Porque Ele já foi condenado no seu lugar. Não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Falei isso aqui semana passada. Eu usei uma expressão que tem aqui no texto. Coloca lá, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Isso, 11, versículo 11. Tem uma expressão aqui no versículo 11. Vamos lá? Assim também vós o que, irmãos? O que? Considerai-vos. Eu falei isso aqui para você semana passada. É uma expressão forte, porque considerar é algo que está até mesmo, eu disse para você, na contabilidade. Ou seja, você considera algo porque você tem. Então vamos supor, eu dei um exemplo, suponha que você tem 100 reais.
Você fala para mim que tem na sua conta. Então você fala para mim que tem 100 reais na sua conta. Por quê? Porque você considera que está lá. Aí porque você considera que está lá, você chega para mim e fala: eu tenho 100 reais na minha conta. E você fala sem o quê? Duvidar. Então é por isso que é uma expressão contábil. Então eles consideram porque tem mesmo. Amém ou não? Por que eu estou te falando isso? Porque tem muito crente que não sabe o que é fé. Eles agem com relação à fé como se fosse algo, a palavra que eu posso usar, como se fosse uma ilusão, uma fantasia. Então eles falam que tem fé, mas não consideram como real. Tem que só fala. Por exemplo, eu creio que o Senhor me cura, mas eles não se consideram curados. Entende? Então ele até crê, fala, mas a fé dele não produz resultado. Por quê? Ele não crê de fato que a cura já foi dada para ele. E isso não é fé. O que é fé? Fé é eu considerar que já aconteceu. Uma vez que eu falo que o Senhor já curou, eu também sei que eu já estou curado. Quem se posiciona assim, ele se posicionou o que, irmãos? Em fé. Ele considerou aquilo que o Senhor falou como uma realidade. Isso é fé. Explica para o seu vizinho o que é fé. Vamos ver se você entendeu. Não entendeu o que é fé? Explica para o seu irmão o que é fé. Eu acabei de explicar para você, irmão. Pelo amor de Deus. Que? Hein? Eu estou morto. Nós estamos mortos para toda condenação. Amém ou não? Então agora, estamos mortos para toda condenação. A influência do pecado foi removida, a prática do pecado foi quebrada. Isso significa o quê? Que eu sou livre. Agora, como que eu aplico fé nisso? Acabei de explicar sobre o que é fé. Está vendo tanto que é importante você entender os conceitos? Agora, como que eu aplico fé nisso? Quando no dia que você peca, veja, agora a fé tem que ser aplicada. No dia que você peca, vai vir em você aquilo que nós chamamos de sensação, sentimentos. Qual é a sensação? Estou longe de Deus. Qual é o sentimento? Sou incapaz. Então, eu te falei e você já sabe, você está morto. A influência foi quebrada, a prática foi quebrada, a condenação foi sanada. Agora, você vai agir pela sensação ou você vai agir considerando que isso que está na palavra de Deus é a verdade? Se você vai pela sensação, você até sabe e até fala que crê, mas a verdade é que a fé não é atuante em você. Agora, se você vai pelo aquilo de fato que você crê, considerando que é real, a fé é atuante em você. Você se posicionou em fé, amém ou não? Então o que você precisa acreditar hoje? O que você tem que acreditar? Você tem que acreditar numa coisa: eu já sou livre. Eu já fui liberto. Eu não tenho mais condenação. Mesmo que eu erre, não tem mais nada que me impeça de me aproximar de Deus, porque já fui liberto. Assim você age por pastor, mas se você prega isso, você deixa um crente sem vergonha. Se você prega esse negócio dessa maneira, agora vai ficar fácil para qualquer um pecar. Por quê? É só pecar e considerar que está o quê? Perdoado. É só pecar e aprontar todas, e agora é só chegar diante de Deus e falar: não, estou livre, não tem mais condenação. Aí vão produzir um bando de crentes sem vergonha. Veja,
É porque tem muito crente que esquece que está morto. Você está morto para o que, irmão? E vivo para quem? Então, ele esqueceu de um detalhe: o meu vivo não é para o pecado, o meu vivo é para a vontade de Deus. Porque para o pecado eu já o quê? Como que um morto peca? Você já foi em algum velório? Nesse velório o morto estava enchendo a cara de cachaça e brigando com a mulher, o defunto. Estava. O defunto que estava lá estava xingando todo mundo, porque colocaram ele dentro do caixão. Estava, Romero? Mas por que não? Está vendo? Você está morto. Você não tem mais o direito de pecar. Você não tem mais a condição para pecar. Entende qual que é a diferença agora? Então nós não estamos aqui pregando para deixar você sem vergonha. Nós estamos aqui pregando para você entender a realidade na qual você já vive. Amém. Uma vez que você entende que você já foi liberto, isso não vai produzir em você desejo de pecar. Isso vai produzir em você o desejo de fazer o quê? De viver para Deus. Amém. Então, se eu prego aqui e desperta em você desejo do pecado, é porque você até hoje não entendeu que você morreu. Ou talvez você não morreu mesmo. Mas se eu prego aqui, desperta em você o desejo de sair das coisas do pecado e viver para Deus, você está entendendo tudo. Tem alguém que está entendendo tudo ou tem alguém que está entendendo nada aqui? Eu sei que tem dia que a palavra não é fácil, né? Mas já estou terminando. Continua. Versículo 12. Versículo 12. Vamos ler 1, 2, 3 e... Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então eu disse para você que a primeira coisa é: fomos libertos do pecado por causa ou por meio do Evangelho. Diz para você que nós morremos, estamos mortos para o pecado. E agora eu estou te dizendo: considere-se morto. A obra o Senhor já fez, só que está na hora de você também considerar, saber que você está morto. E uma vez que estamos mortos, o pecado não vai fazer o que, irmãos? Não vai reinar. O que é reinar? É governar. Você é crente, homem de Deus, mulher de Deus. O pecado não pode governar a sua vida. Amém. Por que não, pastor? Considere-se morto, filho. Uma vez que eu estou morto, não tem como mais permitir que essas coisas governem a minha vida. Olha só, o final do texto ainda fala: não, eu não posso mais, eu não consigo mais viver obedecendo quais paixões, filho? Quais paixões? Não, volta no 12, deixa no 12, por que você está mudando? As paixões do corpo, as paixões da carne. Eu não tenho como mais viver obedecendo essas coisas. Eu não obedeço mais a carne. O pecado está na sua carne. Semente do pecado está na sua carne. Se você for um crente que obedece a carne, você vai ser um crente que está morto, mas vivo. Quem é o crente morto vivo? Sabe quem é? É o crente Resident Evil. Não conhece? The Walking Dead. Melhorou? É o crente zumbi. Agora entendeu? O cara está morto, o pecado vai estar vivo. Como que é isso? É um zumbi. Por que isso? Porque não entendeu a verdade do Evangelho ainda. A verdade é: não vai reinar em você a paixão. Paixões da carne não reinam no seu coração. Nós não saímos daqui uma noite como essa, não saímos daqui para ir para baladas e eventos que está tendo na nossa cidade, não é porque fomos proibidos de ir. Eu não proibi ninguém aqui. Se você me perguntar: pastor, eu posso ir para esse show, para esse negócio que está acontecendo aí na cidade? Sabe o que eu vou te dizer? Vai.
Por que eu vou te dizer vai? Porque eu não vou te proibir de fazer nada. Você, dentro de você, tem que saber. Amém. Lá no seu espírito você tem que distinguir. Amém. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Amém. Aquilo que vem do Espírito e aquilo que não vem do Espírito. Lá no seu espírito você tem que saber qual é as suas vontades e paixões. Se a sua paixão ainda está nessa terra, está faltando você ser um homem ou uma mulher cheia do céu. Está te faltando te encher das coisas do céu. Porque no dia que você for cheio do céu, sabe o que vai acontecer? A sua paixão muda. Aleluia. O seu desejo, o seu anseio muda. Amém ou não? Amém. Não vai reinar em você mais a carne, vai reinar em você quem? O Espírito. A carne vai continuar existindo, mas quem governa, quem manda, quem controla é quem? O Espírito. Amém. E a Bíblia fala que não devemos deixar reinar em nós a carne. Por que estou falando disso? Porque preste atenção, que agora eu vou falar algo difícil. Abaixa o som. Agora eu vou falar algo difícil. Isso. Preste atenção. É só baixar, né? Desligar. Ouça. Na palavra de Deus existem duas coisas que é fundamentais que você entenda. Duas coisas. Existe, fala comigo, indicativo. E existe imperativo. Agora fala para o seu irmão. Não, fala para ele, fala, meu irmão, na palavra de Deus existem duas coisas fundamentais: indicativo e imperativo. Isso é indicativo e imperativo. Estou falando de coisas divinas dentro aqui da palavra de Deus. Vou te mostrar. Indicativo sempre, ouça-me, indicativo sempre aponta para Cristo e para a sua obra consumada. Amém? Amém. Imperativo sempre é a consequência do indicativo. O Senhor indica, mostra, e depois vem o imperativo, ordem. Vou te mostrar isso aqui no texto, coloca lá, olha lá. Então o texto está escrito o quê? Não reine pecado, nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, ok? Então vamos lá, ó. Indicativo. Assim, porque Cristo morreu, esse é o indicativo. Considere-se morto. Vamos voltar, o 11. Isso. Olha lá. Indicativo. Assim como Cristo morreu, você viu aí? Está indicando algo? O que está indicando? Cristo o quê? Cristo? Não. 11. Assim também vós considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Volta 10, isso. Pois quanto ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado. Quem que morreu? Cristo. Quem morreu foi Cristo. Amém? Então, assim como Cristo morreu, agora vai lá para o 11. Considerai o que? Morto. Isso é o imperativo. Cristo morreu, é o indicativo. Mostrou algo, determinou algo. Você considera morto porque Cristo morreu. Já vem a sequência. Aí vai lá para o 12. Aí o 12 está falando o que? Não reine, portanto, não reine, portanto, o pecado. Em outras palavras, por causa disso o quê? Porque Cristo morreu. E porque você se considera morto, não reina o pecado. Amém. Ficou claro agora? Foram 3 textos, só para o Senhor te mostrar qual é a sua condição.
Qual é a sua condição? O pecado não pode mais reinar na minha vida. Por que não pode? Cristo morreu. Eu me considero morto. Agora não tem como mais pecado nenhum reinar na minha vida. Ficou claro? Fala para o seu irmão então agora. Fala: meu irmão, Cristo morreu. Você agora deve se considerar morto. Por isso, o pecado reino vai sobre a sua vida. Então, o apóstolo aqui está dando uma ordem. Qual é a ordem? Qual é o imperativo? Não reina. Por quê? Ele mostrou o indicativo: Cristo morreu. Tem uma consequência, considera morto. Agora vem a ordem: não reina mais o pecado na sua vida. Isso é tão importante entendermos a palavra. Às vezes nós lemos algumas coisas da Bíblia, mas passamos assim de relance tantos detalhes. Mas os detalhes, irmão, faz a diferença na sua fé. Por que nós percebemos que em muitas igrejas, que às vezes são até as igrejas da lei, qual é a lei? Não pode isso, não pode aquilo, olha essa roupa, olha essa maquiagem, isso aí é roupa de... não nem falar essas palavras, você sabe o que é. A lei só tem um problema, que é o quarto ponto que eu vou falar para você. Toda vez que eu quero usar de lei para você, eu não te levo a viver a sua realidade. Qual é a sua realidade? Livre, liberto do pecado. Toda vez que eu uso de lei para você, eu te levo a viver a realidade do diabo. Qual é a realidade do diabo? Te escravizando. Aonde? No pecado. Eu vou te mostrar por quê. Mas antes, eu quero dizer para você algo. Antes de eu te mostrar o porquê da lei, eu quero só te dizer algo. Sempre, preste atenção, sempre que você ceder ao pecado, sempre que você ceder, o diabo vem do outro lado, te mostrando o fato. Qual é o fato? Você pecou, você errou. E aí o diabo mostra o fato e te leva a experimentar de sensações, de sentimentos de condenação e acusação. E ele baseia toda a sua vida naquilo que você sente, te levando a sair da sua posição em Cristo, te levando a meditar na sua velha vida. Preste atenção aqui, irmãos. Por isso que eu sempre falo para você: não viva a sua vida meditando no passado, no velho eu. Não viva a sua vida falando de coisas do passado, porque o diabo é o ser que faz isso. Ele te leva a experimentar, no dia que você erra, ele te leva a experimentar de sensações, de sentimentos, e baseia toda a sua fé nisso. Depois ele te leva à lembrança e aponta o seu passado. Para quê? Para te tirar da posição em Cristo, para te levar para a zona do natural. Porque na zona do natural ele alcança a vitória. É aí onde muito crente é derrotado. Mas o que você, como homem ou mulher de Deus, deveria fazer? Na hora que o diabo vem te mostrar isso, você deveria fazer o seguinte: não se basear no que você sente, não lembrar de fatos do passado, mas entender o que eu acabei de ensinar aqui. Eu fui livre, eu fui liberto, eu estou morto, o pecado não reina mais na minha vida. Então não importa o que eu sinta, e muito menos importa o que eu fiz, porque a verdade é que eu sou nova criatura. Mudou tudo. Nessa zona, o diabo nunca alcança a vitória na sua vida. Nessa zona, você sempre sai como vitorioso acima de Satanás. Então a pergunta que eu te faço hoje é a pergunta que não quer calar: qual é o nível daqui para frente que você vai querer viver? Eu não estou pregando hoje para, talvez, não é, né? Talvez para muitos daqui eu não estou pregando hoje coisas
que às vezes acontece ou tem acontecido. Talvez para alguns aqui eu estou pregando hoje coisas que talvez possam acontecer. Talvez para outros não. Para outros eu estou pregando hoje coisas que ele tem vivido e passado, e experimentado, e não sabe como sair dela. E eu espero que isso produza libertação na sua vida, amém ou não? Mas se essas coisas que eu estou pregando futuramente vier a você, qual que é a minha dica? Lembre da palavra. Porque eu estou pregando justamente para que você viva. Não é o hoje e não é o ontem. É para que você viva a sua vida inteira, toda ela, como um vencedor. Fala para o seu irmão, você já é um vencedor. Aleluia. Você já é. Fala para ele, você já é justo em Cristo Jesus. Fala para ele, o diabo sempre vai agir no âmbito, na esfera da experiência e da sensação. Porém, você deve viver sempre na esfera da fé. Da fé, irmão. Por isso creia. Você é justo em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Quarto ponto, você é livre do pecado, quando você é livre da lei. Eu disse para você que em muitos lugares a lei é pregada, é ensinada, é vivida. E uma vez que a nossa igreja resolve ir por esse rumo, não vai haver libertação. Vai haver o quê? Escravidão. Por quê? Coloca o texto para mim lá de 1 Coríntios 15:56. 15:56, em uma só voz. 1, 2, 3 e... O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Você entendeu o que você leu? O que fortalece o pecado na sua vida? A graça. É eu saber que está tudo pago, pastor. Porque quando eu sei que está tudo pago, aí eu saio para pecar. É isso que fortalece? Não. Fortalece o pecado na sua vida. Eu chegar aqui e falar: mas isso não, hein, irmão? Porque se você fizer, Deus vai pesar muito. Nessa roupa não é de crente. Não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode ir nesse lugar. Se você pegar isso aqui, vai ter um problema com Deus. Não pode. Isso é o que? Lei. Pois eu não estou aqui para ser um pastor do não pode. Estou aqui para ser um pastor do seguinte: ouça a direção do Espírito. Amém. Faça o que você quiser. Seja livre para fazer o que você bem entender. Mas antes de fazer alguma coisa, pergunte para Deus. É assim que nós temos que viver como igreja. Porque eu não controlo a vida de ninguém, e nem você controla a minha. Mas você tem o Espírito Santo, ele habita dentro de você, e ele é o dono da sua vida. Ele deve controlar a sua vida, as suas ações e as suas decisões. Não tome decisão nenhuma sem ouvir a voz de Deus, amém ou não? Amém. Eu lembro de uma irmã da célula do Júnior que falou que não ia para o encontro porque o pastor proibiu ela. Eu acho que no próximo ela vai acabar indo. E ela vai para a célula escondido. Porque se o pastor souber que ela está indo para a célula, acaba com a raça dela. Sério. Eu sei que vocês não acreditam nisso, mas eu fui lá checar pessoalmente. Ela me falou. E ainda veio falar mal do pastor para mim. Eu falei: opa, para agora. Você não vai falar mal dele aqui para mim, não. Por que? Eu falei para ela: por que eu não vou aceitar isso? Porque você é membro dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, você vai ter então que seguir o pastor que Deus te deu. Agora, se você não quer seguir, não concorda, sai de lá. É simples. Mas falar mal não. Não é simples. Não concorda, por que está lá então? Aí vem falar mal, não sai, já que não concorda, sai. Agora, se está lá, aprende a abençoar e a falar bem. Amém, tá certo? Amém. Ah, mas o pastor está errando, pastor, não interessa.
obedece, você está errando, não tem nada a ver com a vida dele, meu amigo. Se ele tiver que acertar a conta, ele acerta com Deus, não é comigo. Amém, é verdade. Mas uma vez que eu estou lá na igreja dele, tem que submeter, tem que honrar. Glória a Deus. Então, eu não aceito falar mal de pastor nenhum para mim, mesmo que esteja errado, não aceito mesmo. Porque não é esse o caminho. Observe, preste atenção, isso aqui é uma afirmação seríssima. Quem é cheio de graça, ele sempre vai transmitir graça também. Quem é cheio da lei, ele sempre vai transmitir lei também. Então, uma vez que eu fui cheio da graça, eu não posso entrar e transmitir lei para seu ninguém. O que é a graça? Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Graça é Deus perdoando tudo de quem é grande pecador, porque a palavra de Deus já diz que onde abunda o pecado, onde o pecado é grande, a graça superabunda, é maior ainda. Aleluia ou não? Então, eu sou homem da graça, mesmo que erre, eu não vou transmitir lei, eu vou transmitir o que? Graça e favor. Nós vamos estender a mão, vamos orar, vamos abençoar, vamos honrar, vamos andar por esse caminho, porque esse é o caminho da onde, irmãos? Da graça. O caminho da lei é o contrário, é a condenação, é apontar o dedo, é a crítica, é a acusação. O que mais? É a desonra. Esse é o caminho da lei. Quem foi cheio de graça, transmite graça. Amém. Fala para o seu vizinho, seja alguém que transmite graça. Amém. Aleluia. Por quê? É a graça que te livra do pecado. Amém. Você pode observar, todo homem que é condenador, que condena os outros, condena o erro dos outros, você pode observar, ele acaba caindo naquele mesmo erro que ele acabou de condenar, ou talvez pior. Sabe por quê? Porque quando ele está condenando, ele está dizendo o seguinte: eu sou melhor. Você faz isso? Essa expressão, você faz isso, é aquela: você faz, você é fraco, como eu sou bom, eu não faço. Isso é o que? Lei. Quem é cheio da graça, nunca fica condenando, apontando ele, falando: nossa, olha o que ele fez. Não, quem é cheio da graça fala o quê? Meu Deus, ele fez isso, eu sou capaz de fazer pior. Que Deus o guarde e o livre, e me guarde e me livre também. Esse aí é cheio da graça. Por que não condena? Por que não condena? Porque ele sabe que se fosse ele faria até pior. Ele sabe que nele, numa bondade, uma única bondade que tem nele, foi a graça de Deus que entrou dentro da vida dele e transformou ele. Porque se Deus não tivesse entrado e transformado, quem que ele seria hoje? Então você não aponta o dedo. Eu não aponto o dedo para quem, infelizmente, às vezes é envolvido em muitos erros, em muitas falhas. Tem um irmão no nosso meio que está convertendo agora, aleluia. Aleluia. Mas ele tem os erros e as falhas. Aí um dia alguém chegou perto de mim e falou: pastor, esse irmão aí, eu quase briguei com ele, porque ele fica falando essas coisas. Eu disse: não, filho, calma. Ele fala por quê? Porque ele ainda não converteu. Ele ainda não foi cheio de Deus. Então, fazer o quê? É assim mesmo. Mas aí, mas tem que corrigir. Falar: não. Mas tem que brigar, não. Essa é a natureza dele. Agora, se algum irmão, filho de Deus, homem de Deus, falar da maneira que o ímpio fala, xingar como o ímpio xinga, aí está errado. Por que está errado? Porque essa não é a sua natureza. Está entendendo ou não? Eu não saio condenando um, mas também não vou sair condenando o outro. Eu só vou dizer algo para você: essa não é a sua natureza. Qual que é a minha natureza? Minha natureza hoje é a natureza de um filho de Deus. Eu não vivo na lei, eu não saio condenando, mas também eu vou assumir a minha identidade. Está entendendo? Porque às vezes eu falo algumas coisas, os irmãos ficam pensando que é só para um lado. Não. A moeda sempre tem dois lados. O Senhor tem te chamado para um nível maior. Amém. A graça é um nível maior. E é a graça que liberta você do pecado. Amém? O que mais? Fim, último. Estou no meu tempo? Messias nem marcou para mim.
Esse está lá atrás. Nem sei se está prestando atenção na palavra. Marcou o tempo hoje. Misericórdia. Livre ele do mal, Senhor. Livre ele do dia da ira. Lembre-se. Olha aqui. E está gravando tudo, até o seu nome. Quinto ponto e último: fuja do pecado. Vamos lembrar? Eu falei para os irmãos: o primeiro ponto é o quê? Que fomos libertos do pecado pelo Evangelho. Depois eu disse que você já morreu para o pecado. Depois eu falei que você deve se considerar o quê? Morto para o pecado. E agora eu disse que você foi livre do pecado porque você foi livre da lei, e a graça agora entrou no seu coração. Amém ou não? E por fim, o que é que nós temos que fazer? Fuja do pecado. Olha dentro do olho desse irmão, essa biloca preta que ele tem no rosto, e diga para ele: meu irmão, pelo amor de Deus, fuja do pecado. Fuja, corre dele. Alguém um dia me perguntou: pastor, eu fui livre, liberto, tá bom, então quer dizer que eu nunca, presta atenção, que essa pergunta é uma pergunta que já me fizeram, e é uma pergunta que você faz também, tenho certeza que você faz, só não vou fazer uma enquete aqui para não passar vergonha em ninguém, mas tenho certeza que você já ou faz ou já fez essa pergunta. Preste atenção. Alguém me perguntou: pastor, eu fui liberto, eu fui livre do pecado, da lei, então quer dizer que eu nunca vou ter tentação? E agora? Você foi livre, foi liberto, então nunca vai ter tentação? Filho, você ainda vai ter tentação. Eu vou te falar mais: provavelmente você ainda vai cair em algumas. Vai ter, e provavelmente vai ter algumas que você vai cair. Mas quando você cair numa tentação, ou se cometer um deslize, saiba, você já morreu. Amém. Entenda que não tem mais condenação, e que isso possa invadir o seu coração. Tudo já foi perdoado. Amém. Qual é a sua posição diante de Deus? Posição de filho. Posição em Cristo. Amém. Posição de alguém que foi livre. Amém. Cometi um erro, deslize, você já foi livre. Não precisa cometer de novo. Amém. Entendeu? Você já morreu. Para com isso. Amém. Entendeu ou não? Amém. O nosso desafio hoje, irmãos, nosso desafio hoje não é de vencer o pecado. Sei que isso é uma afirmação muito séria, porque muitos crentes achavam ou acham que a vida dele inteira de cristão é uma vida de vitória sobre o pecado, mas sabia que não é. Você não tem o desafio de vencer o pecado. Por que não? Já foi vencido. Porque já foi vencido. Em Cristo já vencido. Amém? Qual é o desafio então? O desafio não é vencer, o desafio é fugir dele. O prato, o diabo sempre vai colocar diante de você. A questão é: você vai comer ou você vai sair correndo? Está entendendo? Você já foi livre. Porque você foi livre, hoje você pode sair correndo. Amém. Quando você não era livre, você era escravo, você não tinha o direito de correr. Mas hoje você foi livre. Hoje você não vive mais para o pecado. Você vive para onde? Para Deus. Então hoje você tem a escolha de correr. Conta para o seu irmão, fala para ele: meu irmão, sua escolha hoje é correr. Corra, sai fora,
fuja, não aceite, rejeita o pecado da sua vida. Temos que aprender a fugir das ocasiões da carne. Temos que aprender a fugir de todas as tentações que às vezes chegam diante de nós. Por isso que o Senhor ensina a orar. Orar faz parte da graça. É graça de Deus Ele permitir que você fale com Ele. Se você descobrisse a preciosidade, a riqueza que é orar, você vinha orar todas as terças-feiras junto comigo aqui no prédio da igreja às 7 horas. Por que poucos vêm? Porque poucos descobriram a preciosidade que é orar. Por que o resto não vem? Porque o resto não sabe o tanto que é precioso orar. Não entendeu ainda. Porque se entendesse, viesse, oraria mais. Toda reunião de oração, o pastor convocasse, estaria junto também. Orar é graça, irmão. Você nem merecia orar, Deus te deu a graça de poder falar com Ele. E você não fala com qualquer um, você fala com o dono do universo. Você fala com aquele que tem todo o poder. Você fala com aquele que pode mover montanhas a seu favor. Está na hora de orar mais. E o que o Senhor ensina? Ora para não cair em tentação. Fuja do pecado. Eu vou encerrar com isso. Mas aprenda a orar. Orar por quê? Para que o Senhor te livre da tentação. Não fique pensando que você é forte demais, que você é resistente, que você é o supra-sumo, ou que você é o Hulk espiritual. Isso não existe. Que você deveria ser humilde para orar todo dia e dizer: Senhor, me livra do pecado, me livra da tentação, me livra dos deslizes, me livra dos pratos que o diabo tenta me oferecer. Deus, me livra de cair, pelo amor de Deus, me livra, Senhor, me guarda, me ajuda a manter de pé. Ore. Quando alguém cair do seu lado, não aponta o dedo. Sabe o que você deveria fazer? Ora por ele e ora por você também, para que você não caia que nem ele. Isso é graça. Isso é fugir do pecado. Você já foi livre. O poder de Deus já foi liberado na sua vida. Por isso hoje podemos viver a liberdade em Cristo. Por isso hoje nós podemos viver uma vida intensa em Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Aleluia. Aleluia.